O Evangelho de João é fascinante. Estou falando sério, cara. Pensa no Evangelho legal. É o Evangelho de João. E em cima desse Evangelho nós temos refletido. E eu tenho pensado a respeito do ser humano, sob a perspectiva do Evangelho de João. E eu vejo que o ser humano ele tem pelo menos duas características. Ele é um ser relacional. E ele é um ser que toma decisões e está fazendo escolhas a todo momento, certo? A gente se relaciona a todo tempo, nós somos relacionais, e a todo tempo nós estamos tomando decisões. E já que nós tomamos decisões e nos relacionamos, muitas vezes as nossas decisões são influenciadas pelos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos são decisões que nós tomamos. A gente pode decidir não se relacionar com algumas pessoas e decidir se relacionar com outras. E essas vozes desses relacionamentos que surgem nessas relações nos ajudam na nossa tomada de decisão. São vozes que nos guiam a tomar decisões. Nós podemos ouvir vozes, nós podemos obedecer a essas vozes ou nós podemos negar a essas vozes. Nós fazemos escolhas de que voz ouvir, para que passo dar, para saber qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar. E quando a gente olha por esse evangelho, a gente vê uma narrativa onde os fariseus não aguentam mais ter que lidar com a voz de Jesus. No capítulo 1, a gente conhece o verbo que se fez carne. João anuncia para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João seguem a Jesus. Logo no capítulo 2, Jesus faz seu primeiro milagre público, ele transforma a água em vinho num casamento, ele restaura a alegria de uma festa. No capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos, depois de purificar o templo. No templo estava acontecendo um negócio que assim, é muito comum, chamado corrupção. As pessoas estavam vendendo ovelhas, estavam fazendo um negócio assim, nem conheço. E Jesus vai lá, faz um chicote, meu irmão, e chega lá quebrando com as estruturas do templo. Jesus não bate nas pessoas, Jesus bate nas estruturas que estão corrompidas. E ele se encontra com Nicodemos, aí tem aquele versículo muito famoso que você já ouviu, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, não sei o quê. E no capítulo 3, esse encontro com Nicodemos é muito marcante porque é um encontro com o líder da religião farisaica, com o líder dos fariseus. No capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus modifica sua rota, ele recalcula sua rota para se encontrar com essa mulher. Ao meio-dia no poço, ele restaura a vida dessa mulher. As máscaras dessa mulher caem diante de Jesus e agora ela se transforma numa missionária. E no capítulo 5, Jesus cura, num sábado, um paralítico que há 38 anos estava sentado num tanque chamado Betesda, que significa misericórdia. Olha só que paradoxo. Ele estava há 38 anos, Nath, sentado no tanque da misericórdia e esperando por alguém que o ajudasse. Como é possível que pessoas estejam sentadas na casa da misericórdia passando sofrimento por 38 anos? Mas quando Jesus chega diante do nosso sofrimento, o nosso até quando é silenciado e nós começamos a viver uma nova vida. Só que quando isso acontece, os fariseus ficam indignados. Eles não conseguem lidar com o fato de alguém curar um ser humano no sábado. Eles não conseguiram perceber por 38 anos esse ser humano. Mas quando ele sai com a maca dele carregando, aí eles percebem. E aí começa uma perseguição. O capítulo 5 de João vai dizer isso. Que os fariseus começam a perseguir esse Jesus. Esse cara subversivo que curava no sábado, que fazia coisas que não estavam adequadas à hermenêutica, à interpretação, à teologia desses fariseus. E no capítulo 6, Jesus faz algo incrível. Ele multiplica pães e peixes. Ele funda o primeiro McFish da história para mais de 20 mil pessoas. E é incrível, as pessoas se alimentam e tudo mais, seguiam a Jesus por causa dos sinais miraculosos que ele realizava. Jesus anda sobre as águas para se afastar um pouco da multidão, ter um tempo com os discípulos. Mateus vai dizer que quando Jesus anda sobre as águas, João está narrando isso, e Mateus vai dizer que nesse mesmo episódio Pedro também anda e afunda. Depois desse episódio, Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que para que nós tenhamos vida, nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Os fariseus ficam perplexos. Eles não aceitam. Como é que esse cara está falando o que ele está falando? Ele é um blasfemo. E a perseguição vai se acentuando. A indignação com essa voz chamada Jesus de Nazaré é cada vez mais pungente no coração e na mente desses fariseus. Eles não aguentam mais ouvir Jesus.
Jesus é aquele cara que fala na sala de aula, você não aguenta. Quando ele começa a falar, você já começa a dar um negócio assim, sabe? Tem alguém assim na faculdade de você ou só na minha? Meu irmão, tem um negócio, eu já ia dizer um negócio, mas é um ser humano. Na minha sala de aula, que ele começa a falar, já dá uma coceira aqui. Isso que estava acontecendo. Jesus falava, o ouvido dos fariseus já coçava. Se coçasse direitinho, saía ranço assim, o negócio. Eles não aguentavam mais. E aí no capítulo 7, Jesus é muito ousado. Na festa do Sucote, onde o povo celebrava o Deus que não os deixou morrer de sede, Jesus vai e diz que quem vem a ele não tem sede. Ah, meu irmão, você está causando demais. A perseguição vai se acentuando. Eles estão cada vez mais indignados com esse Jesus que no capítulo 8 é posto diante de uma armadilha. Jesus, o que a gente faz com essa mulher que foi pega em flagra adulterando? A gente interpreta a lei diante do amor. E aí eu digo para essa mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus estava sendo essa voz que os fariseus não aguentavam mais ouvir. No capítulo 9, essa voz, chamada Jesus de Nazaré, cura um cego de nascença. E à medida em que a perseguição e a indignação com a voz de Jesus aumenta, também aumenta a densidade da estratégia de Jesus. Por que Jesus cura um cego de nascença? Porque para o povo de Israel, um cego de nascença era alguém que foi amaldiçoado por Deus. Quando Jesus restaura as vistas de um cego de nascença, ou ele está cancelando a maldição de Deus, ou ele é o próprio Deus. E eles não aguentavam ouvir esse Jesus falando que era o Filho de Deus, isso era uma blasfêmia. E aí eles expulsam o cego que foi curado da presença deles. Os fariseus, os líderes religiosos, não suportam esse cego. Eles perguntam para o cego, a gente viu isso semana passada. O que aconteceu? Quem é esse homem? Ele falou, não sei quem é esse homem. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Você não sabe o que você está falando. A mensagem vai dizer que os fariseus chegam para esse cego que foi curado e dizem, você é um Zé Ninguém, sai daqui. E aí, por causa disso, nós chegamos no capítulo 10. Onde Jesus vai contar a paroimia do bom pastor. Sabe o que é paroimia? Paroimia é tipo uma parábola, só que é uma parábola de sabedoria. Só que é uma parábola de sabedoria que é tipo um enigma. Então Jesus conta um enigma para os fariseus que acabaram de expulsar o cego de nascença. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus aí. Paroimia em inglês é paroimia. Paroimia. Nice. Let's go now. Jesus conta o enigma. Esses fariseus expulsaram um cego de nascença. Eles lançaram fora um cego que foi curado. E Jesus conta a parábola do bom pastor, recapitulando algo que foi profetizado há muitos anos na história de Israel. E essa profecia se encontra no capítulo 34 de Ezequiel. O capítulo inteiro, 34, é a profecia de Deus através da boca de Ezequiel dizendo: ai de vocês, pastores das ovelhas de Israel, porque vocês pastoreiam a si mesmos. Vocês pastoreiam as ovelhas para comer a gordura delas. Vocês se aproveitam da lã, vocês se aproveitam da gordura, vocês são pastores de si mesmos. Vocês não dão a vida pela ovelha de vocês, vocês sugam a vida da ovelha de vocês. Vocês são como que dementadores. Lembra do Harry Potter, dementadores? E vocês são isso. Harry Potter, ok? E aí, esse mesmo Ezequiel vai ser boca de Deus para dizer: eu serei o pastor do povo que vocês estão fazendo com que esteja disperso. Se esse jeito de vocês pastorearem está fazendo isso acontecer com as minhas ovelhas, eu suscitarei um pastor e eu serei esse pastor. O meu servo Davi, se você quiser ir acompanhando aí capítulo 34 de Ezequiel, eu não vou ler o texto inteiro, é muito grande, mas eu te desafio a ler esse texto quando você chegar na sua casa ou durante essa semana. Leia o capítulo 34 de Ezequiel. O Ezequiel diz: eu suscitarei, Deus através de Ezequiel, o meu servo Davi para pastorear o meu povo. Deus está dizendo: alguém da linhagem de Davi vai vir e pastorear o meu povo. E é com referências a essa profecia que Jesus conta a parábola do bom pastor no capítulo 10.
E é muito importante a gente ter em mente as críticas que Jesus fez aos fariseus. O capítulo 23 de Mateus é uma síntese da crítica que Jesus faz aos fariseus. Se você quer saber como Jesus se relacionava com os fariseus, leia o capítulo 23 de Mateus. No versículo 14 desse capítulo 23, Jesus diz que os fariseus, primeiro ele diz, ai de vocês, fariseus hipócritas, que devoram as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações. Os fariseus iam orar nas casas das viúvas e iam fazer uma visita. Sabe visita que o pastor faz? Vou tomar um café na sua casa, orar com você. E eles ficavam orando a tarde inteira, porque eles queriam almoçar, lanchar e ainda pegar um pouco do jantar. Vocês devoram as casas das viúvas, sob o pretexto de longas orações. Vocês sugam a vida de quem já está morrendo. Gente, uma viúva no tempo de Israel, qual era o significado social? Ela era uma oprimida. Alguém que estava sofrendo na vida, porque toda a sua vida era o seu marido morreu, agora ela é uma ninguém. E aí os fariseus chegavam para pessoas como essas viúvas e devoravam as casas, as despensas, as geladeiras. Não tinha, mas devoravam as comidas, tudo. Eram dementadores, eram sanguessugas, eram pessoas que tiravam a vida de quem já estava morrendo, com o pretexto de viver um pouco mais. E aí Jesus diz no capítulo 10, acompanha aí, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, esse enigma, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Presta atenção nisso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Se eu tivesse que dar um título para essa conversa nossa, eu chamaria essa conversa de O Enigma da Religião. Você vai saber por quê até o final da nossa conversa. Mas é necessário que a gente preste atenção em alguns movimentos que estão acontecendo aqui nesse discurso de Jesus. É necessário que a gente perceba que o pastor conhece as ovelhas pelo nome. É necessário que a gente perceba que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Reconhecem e conhecem a voz do pastor. É necessário que a gente perceba
que o pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. E é necessário que a gente perceba que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está dizendo que, a despeito dos fariseus que não se importavam com as ovelhas, mas que pastoreavam a si mesmos, ele se importa com as ovelhas. E se importa até que ponto, gente? Se importa até o ponto de dar a vida por essas ovelhas. E ele conhece essas ovelhas pelo nome. Jesus conhece o nome de cada uma das suas ovelhas. E o nome carrega consigo uma identidade. Jesus conhece a identidade de todos e todas aqui. Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe o nome. E as ovelhas desse Jesus ouvem a sua voz. E existe uma diferença muito clara entre ouvir e escutar. Escutar é ter uma informação. Ouvir é reagir positivamente a essa informação. Eu posso escutar o que eu mesmo estou falando, mas eu posso ouvir aquilo que eu estou dizendo e viver uma nova vida a partir daquilo que eu estou ouvindo. Ouvir significa obedecer. Escutar, capturar uma informação. Ouvir, obedecer. As ovelhas de Jesus obedecem a sua voz. E as ovelhas de Jesus conhecem o pastor e são conhecidas. E, gente, eu acho que eu sempre vou falar esse negócio aqui, vocês deixaram continuar falando. Conhecer na Bíblia significa o quê? O que significa conhecer na Bíblia? Oi, prazer, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Conhecer na Bíblia, gente, significa conviver. Conviver íntima e profundamente. Adão conheceu a Eva e eles tiveram Caim. O que aconteceu? Adão fez amor com Eva. Eva fez amor com Adão. E eles tiveram um filhinho. Conhecer, gente, é isso mesmo. Conhecer é o verbo usado para... Entendeu? Do you understand, guy? Conhecer? Neggers. As ovelhas conhecem o pastor. Jesus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. De todo mundo aqui. Mas você já chamou Jesus para conhecer você? Porque conhecer é uma experiência. Saber quantos fios de cabeça você tem é uma informação que ele tem, porque ele tem todas as informações. No meu caso, é uma informação mais fácil. Mas conhecer é uma experiência um pouco mais profunda. Você já chamou Jesus para conhecer os porões da sua alma? Você já convidou Jesus para conhecer os labirintos do seu mundo interior? Você já chamou Jesus para conhecer o seu passado? Para dar uma volta com você nas jornadas do seu passado que te culpam, que te aprisionam? Você já chamou Jesus para conhecer os seus traumas? Você já chamou Jesus para conhecer as suas feridas, a sua nudez, as suas máscaras? Você já chamou Jesus para conhecer a despensa dentro de você, o porão, o sótão da sua alma, onde você esconde o pior de você? As ovelhas de Jesus são conhecidas por ele. Elas viveram uma experiência profunda de relação, de relacionamento, onde Jesus conheceu os átrios da nossa alma, os átrios da nossa existência. Jesus passeou por tudo dentro de nós. E por onde ele pisou, ele foi florescendo uma nova vida. Às vezes você quer se libertar do seu passado, às vezes você quer se libertar da culpa, mas você não chamou Jesus para revisitar essas experiências traumáticas. Você precisa ir com Jesus nos lugares dentro de você que você tem medo de acessar, porque o bom pastor é aquele que nos leva pelo vale da sombra e da morte, sem que nós temamos mal algum, porque Ele está conosco. Jesus quer acessar junto com você os lugares inacessíveis do seu coração. O que é que te marcou? Talvez alguma coisa na sua infância, na sua adolescência, você sofreu bullying. Isso te marcou até hoje.
os apelidos que você recebeu. Jesus quer visitar essas experiências, para que nessas experiências onde você recebeu rótulos, ele possa dizer, tudo bem, você recebeu rótulos na sua escola você era o cabeção, você era a gorda, você era piriguete, você era o mau caráter, você era o que não tinha amigos, mas eu te dou um novo nome, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você já deixou Jesus viver essa experiência dentro de você? O bom pastor não somente conhece as suas ovelhas, mas as ovelhas do bom pastor conhecem o bom pastor. É por isso que talvez uma das orações, na minha opinião, mais sinceras e mais profundas da nossa geração, estão bem traduzidas naquela música, eu quero conhecer Jesus. Eu não estou julgando aqui a música, a melodia, nem nada. Mas quando nós dizemos, eu quero conhecer Jesus, nós estamos dizendo, Jesus, eu quero conhecer o seu coração. Eu quero saber como você pensa. Eu quero entrar na sua mente. Eu quero entrar no seu mundo interior. Eu quero te conhecer. Eu quero saber como você sente. Eu quero saber como você pensa. Eu quero agir como você age, porque eu quero ser como você. Eu quero entrar nas profundezas do seu coração. As ovelhas do bom pastor conhecem o pastor, de modo que a voz do bom pastor é reconhecida no meio de várias. Não sei como é hoje, mas naquela época, dentro de um aprisco, poderiam existir vários rebanhos. Vamos supor que sejam 2 rebanhos. O rebanho da... Não vou falar esquerda e direita, eu juro que não tinha maldade. O rebanho do lado A, o rebanho do lado B. Quando o pastor do lado A falava, ainda que ele falasse virado para o lado B, ele diria... Ele fazia uma voz aguda, ele dava um gritinho. Tem um pastor de gado hoje, faz tipo, tó, tó, tó. E quando ele falava, tó, 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 ainda que ele estivesse olhando para lá, as ovelhas daqui ouviam e seguiam, e as ovelhas daí ficavam paradas. Porque as ovelhas daqui não ouviam tó, tó, tó. As ovelhas ouviam o outro pastor que dizia, Hulk, Hulk, Hulk. E, entendeu? Sabiam reconhecer e ouvir e seguir o bom pastor. As ovelhas reconheciam a voz dele no meio da multidão. E é muito interessante você saber que a ovelha não enxerga a mais de 20 metros de distância. A ovelha é um animal quase cego. A ovelha depende do pastor. A ovelha depende da voz do pastor para caminhar. Porque se a ovelha não tiver um pastor, ela vai dar voltas, sem chegar a lugar algum, sem viver experiência nenhuma. Talvez você esteja como essas ovelhas que não tinham pastor. Você não enxerga mais do que 20 metros à sua frente. Você está tentando viver por conta própria. Olha o caminho que você vai cair. Você vai cair numa fossa. Se é que você já não está. Por onde você tem conduzido a sua vida? Você é uma ovelha que não enxerga e está tentando viver pelos seus olhos. Isso não faz sentido. As ovelhas dependem de um pastor. Senão elas não têm para onde andar. E ao pastor também, o Salmo 23 diz isso. O Salmo 23 é um marco nessa ilustração ovelha e pastor, né? Porque o pastor faz o que na cabeça da ovelha? Quem lembra? Salmo 23. O que o pastor faz na cabeça da ovelha? Salmo 23. Unge a cabeça da ovelha com óleo. Sabe por que os pastores ungiam a cabeça da ovelha com óleo? Para que ela não tomasse uma picada de mosquito, uma picada de inseto. Sabe por quê? Porque se ela tomasse essa picada, o cérebro dela era afetado, ou ela morria ou ela ficava louca. Ela enlouquecia. Imagina uma ovelha louca. Que cena, cara. Eu não quero ver isso, mas eu quero. Por isso elas eram ungidas com óleo. Talvez você esteja vivendo sem óleo na sua cabeça. E aí você está que nem os fariseus, chamando Jesus de louco, porque não aceita a sua própria loucura. Você enlouqueceu, você segue a vozes que não fazem sentido, que te direcionam por maus caminhos. Mas você diz que o maluco é Jesus. Alguém disse que de louco todo mundo tem um pouco, né? E o problema do louco, é que ele disse que não é louco. Então, se você me perguntar se é louco, eu vou falar muito. Porque quando eu disser não, gente, se um dia você me perguntar se eu sou doido, eu disser que não, aí eu tô doido.
Aí eu estou ouvindo a voz que só faz com que eu faça a minha vontade, a voz da minha carne. Eu não ouço ninguém. Eu me fechei para todas as opiniões. Eu me fechei para as vozes e para os conselhos de sabedoria. Aí a gente fica louco. Os fariseus estavam ficando loucos. Eles estavam vivendo o que eu chamaria de uma esquizofrenia espiritual. Eles só ouviam a voz da própria consciência. E a consciência desses fariseus não foi ungida com óleo, não. Foi ungida com orgulho. De modo que eles não aceitavam quem os contrariasse. O cego, gente, olha só a profundidade do que o cego fala. Eu não sei quem é esse homem, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E os fariseus fazem o que com esse cego? E expulsam ele. Porque esse cego representava uma voz que contrariava toda a teologia desses fariseus, que colocava em xeque todas as opiniões que esses fariseus emitiam sobre Deus. Parece que é algo distante, mas quem quer mudar de opinião hoje? Quem é que segue o candidato que não vai votar? Na minha timeline, eu fui ver, só tinha coisas do cara que eu vou votar. Aí eu falei, peraí, tem que seguir a oposição também, parceiro. Eu tenho que ouvir outras vozes. Se eu ouvir a voz somente da minha própria conveniência, é um sinal de que eu estou ficando louco. Os fariseus foram colocados diante de um enigma. Como pode um endemoniado, um maluco, um doido, abrir os olhos de um cego de nascença? Como pode? Ou os demônios são mais fortes do que Deus, o que não faz sentido para a fé deles, o que é um fundamento muito sólido. Os demônios não são mais fortes do que Deus. Ou esse Jesus é Deus. Só que eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus. Porque se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, toda a fé deles estava colocada em xeque. Toda a hermenêutica, toda a interpretação deles estava colocada em xeque. Jesus desestabiliza tudo. É por isso que esse milagre é estratégico. É por isso que a cura do cego de nascença é uma cura estratégica. Porque encurrala os argumentos dos fariseus. Os fariseus estavam dizendo, você é um blasfemo. Só você continuar lendo o capítulo 10. Jesus fala, olha, tá aí o que eu fiz. Vocês falam. Vocês vêm com as suas teologias tentando me criticar. Eu venho com a minha vida e mostro para vocês que eu sou o Filho de Deus. Pode construir e escrever milhares de livros dizendo que eu não sou o Filho de Deus. Mas vocês vão ter que dizer que um endemoniado abriu o olho de um cego. Ou vocês vão ter que dizer que eu sou o Filho de Deus. Como eles não queriam dar ouvidos a essa voz, como essa voz causava ranço, como essa voz causava coceira nos ouvidos, eles ficavam, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, eu não quero te ouvir. O que eles fazem? Eu não quero te ouvir tanto que eu vou pegar em pedras para te matar. A sua voz não é suportável. A sua voz me leva para um caminho que eu não quero ir. Por isso eu vou te matar. E quantos de nós, gente, estamos lá no nosso quarto ouvindo a voz de Deus e do Espírito Santo? Mas aqui daqui a pouco começa a vir a vozinha da nossa carne, do ladrão e do assaltante que mora dentro de nós, do fariseu que mora dentro da gente, do impostor que mora no nosso coração, e essa voz vem dizendo, dê vazão aos seus desejos, dê vazão às suas paixões, não vale a pena você negar as suas paixões em nome da voz do bom pastor, não vale, carpe diem, viva hoje o dia de hoje, aproveite todos os seus prazeres, e aí a gente começa a alimentar essa voz, alimentar essa voz, alimentar essa voz, e daqui a pouco essa voz que antes era estranha se tornou a voz que nós conhecemos, a voz com a qual nós nos relacionamos, e a voz de Jesus passa a se tornar uma voz estranha, e aí nós resistimos à voz de Jesus, nós resistimos à voz do bom pastor, e aí nós somos entregues à nossa obstinação de coração, nós enlouquecemos. Nós só queremos ouvir a nós mesmos, nós resistimos à voz do Espírito Santo. Chega um momento em que de tanto mandar o Espírito Santo calar a boca, a gente não precisa mais mandar. Nós somos uma presença fechada para a ação da voz do Espírito Santo. E aí pecar fica muito mais fácil. Tão fácil que se torna um hábito. E aí o nosso caminho natural é pecar.
é dar vazão a um impostor que vive em nós. No afã de viver a vida abundantemente, a gente vai dando vazão às vozes da nossa carne, do nosso ego, da nossa vaidade, mas essas vozes não dão a vida por nós. E no final do caminho, quando o lobo chegar, essas vozes desaparecerão. E nós estaremos diante de nós mesmos. E quando nós nos olharmos, nós olharemos para o nosso coração e a gente vai dizer: caramba, olha o que aconteceu com o meu coração. O meu coração foi devorado por essa voz dementadora que deformou a minha consciência, que fechou a minha mente para a ação do Espírito de Deus. Quem está comigo, gente? Quem está comigo? Só que existe um bom pastor. Existe um bom pastor que está cantando para o universo inteiro ouvir: cadê você? Onde está você? Existe um bom pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma que se perdeu. Impressionante. Ousado amor de Deus. E esse bom pastor quer falar com você hoje. E ele está dizendo: quando é que você vai voltar a me escutar? Quando é que você vai deixar a minha voz voltar a guiar a sua vida ou começar a guiar a sua vida? Quando é que você vai parar de ser guiado por esses dementadores que estão deformando a sua consciência? E quando é que você vai começar a viver esse processo chamado metanoia? Renovação de entendimento, renovação da mente. Quando é que você vai começar? João capítulo 14 diz que Jesus ascende aos céus, mas nos deixa o Conselheiro, nos deixa o Espírito Santo, para que nós não estejamos órfãos. Jesus coloca dentro de nós a sua consciência, para que a sua consciência influencie a nossa, até chegar o dia em que nós diremos o que Jesus disse no versículo 29. Eu e o bom pastor somos um. Eu e o Pai somos um. As nossas consciências se uniram. Agora a minha consciência é a consciência de Deus. Eu penso como Deus pensa. Porque eu entrei numa relação de amor, onde Ele me conheceu e eu o conheci. Agora a consciência do bom pastor não é uma voz estranha, mas é a minha própria mentalidade. A essência do bom pastor é que define as estruturas da minha consciência. E aí, guiados por essa voz, a gente começa a viver a vida em abundância. E a vida em abundância, preste atenção nisso, se você tiver que guardar uma coisa só, guarde isso. A vida em abundância é fruto de quem tem a consciência de que o bom pastor deu a vida por nós, se sacrificou em nosso favor. Mas a vida em abundância também é a convivência com o Jesus que ressuscitou. Amém? Perguntaram para um cara chamado Chesterton. Um repórter perguntou para ele: Chesterton, eu acabei de saber que você acabou de se converter. E se eu dissesse para você, Chesterton, que o Jesus ressurreto está atrás da cadeira na qual você está sentado? Eu acho lindo o que aconteceu. Chesterton olha nos olhos desse repórter e diz: Ele está. Ele está presente. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Paulo disse isso, capítulo 15 de Coríntios. A convivência da ressurreição, unida à consciência do sacrifício, nos faz viver a vida em abundância. Nós precisamos viver a nossa vida sabendo que Jesus está presente, porque a morte não venceu. Ele ressuscitou. E agora nós convivemos com esse cara que ressuscitou. Tão vivo. A fonte da vida. Ressuscitou. Você já conviveu com uma pessoa contagiante, com uma pessoa que vive? Não estou dizendo pessoa que sobrevive, que vegeta, que vegeta. Estou perguntando uma pessoa que vive. Você já conviveu com uma pessoa que tem o sangue pulsante na veia?
com coração forte, com a pessoa com brilho no olho. Você já conviveu com uma pessoa assim? Eu tenho um amigo que, cara, ele é assim, mano. E a gente se desafia um ao outro a viver desse jeito. Porque viver, já disse, o sábio é mais do que sobreviver. Então a gente vive para contar a história. É muito engraçado a gente vivendo junto. A gente faz, o Matheus, sabe? A gente faz coisas que não tem sentido às vezes, só pra gente contar a história. A gente estava um dia, acabou de sair do Burger King, ele estava no Rio, a gente estava na praia, e aí um mendigo pediu dinheiro pra gente. O Matheus falou, a gente tá com o dinheiro contado. Eu falei, mano, tu não é o cara das histórias? Vamos dar o dinheiro, deixa Deus prover. Idiota, cara. Ah, ovelha maluca. E a gente deu o dinheiro pro cara. Aí o cara deu a volta, saiu pedindo pra todo mundo. A gente pensou, o Matheus falou, cara, ele já não tinha completado o dinheiro? Eu falei... Aí ele, caraca, carioca, mano, tô falando, velho. Aí a mulher chegou pra gente, depois que ele foi embora, falou, cara, esse cara tá aí todo dia pedindo dinheiro, é mentira. Aí o Matheus olhou assim pra mim, falei, mano, histórias pra contar, tio. E aí o ônibus passou, e a gente pediu uma carona pro motorista, o motorista deu, a gente foi lá atrás, felizão. Aí eu falei, Matheus, viver, mano. Ele falou, mano, stories. E a gente vive se desafiando. Você precisa de uma amizade assim. Cara, eu sou o que eu sou por causa de muitos encontros. E eu não posso deixar de enfatizar o encontro com esse meu padrinho de casamento. Mas ser casado? Não, gente, calma. Mas será meu padrinho? Tio dos meus filhos. Meu irmão, vive com os olhos brilhando. A gente precisa viver com paixão. Deixar o sangue correr, deixar o olho brilhar. Isso é vida em abundância. Talvez você acorde, você sai da cama, mais um dia que vai viver. Soneca 50 mil vezes. Você não quer acordar. Jesus chama a gente para uma vida em abundância. Agora, imagina, se conviver com pessoas assim nos inspira e nos contagia, como seria viver conscientes da convivência desse Jesus que ressuscitou? Sabendo que Ele está do nosso lado, inspirando, extrapolando vida, pulsando vida. Nós saímos dessa espiritualidade esquizofrênica dos fariseus e vivemos essa espiritualidade abundante do bom pastor. Que espiritualidade é a sua hoje? Uma espiritualidade esquizofrênica, que só dá ouvidos à voz da sua carne, ou uma espiritualidade abundante, que ao dar ouvidos à voz de Jesus, caminhou por um caminho de justiça, onde a vida foi trilhada com plenitude? Que espiritualidade você tem vivido? A espiritualidade que o bom pastor nos convida a ter, essa espiritualidade de vida em abundância. Onde nós vivemos a todo dia decidindo aquilo que nós precisamos decidir, influenciados não pelo ladrão, pelo assaltante, pelo impostor, pelo assalariado que mora dentro de nós, pelo fariseu, pelo dementador que nos alcançou. Não. A espiritualidade de Jesus nos faz tomar as nossas decisões, as pequenas decisões, baseadas na voz que Jesus diz para nós, no Espírito de Deus sobre nós. Porque nós conhecemos a Deus e nos relacionamos em amor com Ele. Que voz conduz os seus passos? A voz da sua carne, da sua vaidade, a voz do prazer a qualquer custo, a voz da mentira, a voz da comparação? Você faz o que você faz porque você se compara com outras pessoas e quer ser melhor que elas? Ou você faz o que você faz porque Jesus te disse que você tem que fazer o que você faz? O bom pastor quer morar dentro de mim e de você. Quer ser a nossa consciência. Aquele que dá sentido às nossas decisões. Pare de dar recusas à voz do bom pastor. Porque ainda que você sobreviva, você vai chegar no final da sua vida e vai dizer, eu joguei a minha vida fora. Porque apesar de ter vivido os convites da voz do impostor, eu nunca saberei o que é viver a plenitude do que teria ser vivido, segundo a voz do bom pastor. Esse cala-boca para essa voz insuportável tem que ser direcionada à voz do impostor e não do bom pastor. Quando você estiver no seu quarto de madrugada, louca para pecar, louco para ser quem você não foi chamado para ser, não resista ao Espírito Santo. Davi, um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus, disse no Salmo 95,
o que eu compartilho com você e encerro aqui nossa conversa. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, Ele não está dizendo amanhã, Ele não está dizendo segunda, Ele está dizendo agora. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.